Levítico capítulos 13 e 14. A lei do leproso. Introdução. Entre todas as funções que, segundo o ritual mosaico, eram desempenhadas pelo sacerdote, nenhuma requeria atenção mais paciente ou adesão mais rigorosa às instruções divinas contidas no guia do sacerdote, do que o discernimento da lepra e seu tratamento conveniente. Este fato deve ser evidente a todos os que estudam com alguma atenção a parte importante e muito extensa do Levítico a que acabamos de chegar. Duas coisas requeriam a solicitude e vigilância do sacerdote, a saber, a pureza da congregação e a graça que não podia admitir a exclusão de qualquer membro, salvo por motivos claramente determinados. A santidade não podia permitir que continuasse dentro da Assembleia qualquer pessoa que devesse ser excluída e, por outra parte, a graça não podia permitir que estivesse fora quem devia estar dentro dela. Por isso, o sacerdote tinha a mais instante necessidade de ser vigilante, calmo, sensato, paciente, terno e muito experiente. Certos sintomas podiam parecer de pouca importância, quando, na realidade, eram muito graves, outros podiam parecer lepra, sem o ser. Eram precisos a maior atenção e sangue frio. Um juízo precipitado ou uma conclusão demasiado apressada podiam conduzir a sérias consequências, quer para a congregação quer para qualquer dos seus membros. Isto explica a repetição frequente de frases como estas: o sacerdote examinará, o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias, o sacerdote ao 7º dia o examinará, o sacerdote o encerrará segunda vez por 7 dias, o sacerdote o 7º dia o examinará outra vez, e o sacerdote o examinará, então o sacerdote o declarará por limpo. Nenhum caso devia ser julgado ou decidido precipitadamente. Não se devia formar uma opinião por ouvir dizer. O exame pessoal, discernimento sacerdotal, tranquila reflexão, estrita adesão à palavra escrita e o guia santo e infalível, todas estas coisas eram formalmente requeridas do sacerdote, se queria fazer um juízo reto de cada caso. Em todas as coisas ele não devia deixar-se guiar pelos seus próprios pensamentos, sentimentos ou sabedoria. A palavra de Deus continha instruções minuciosas, estabelecidas para se submeter a elas. Cada pormenor, cada característica, cada movimento, cada variação, cada sombra e caráter, cada sintoma particular e cada feição, tudo estava amplo e divinamente previsto, de sorte que bastava que o sacerdote conhecesse bem a palavra de Deus e se conformasse com ela em todas as coisas para evitar erros. Já dissemos o bastante quanto ao sacerdote e suas santas responsabilidades. A lepra. Consideremos agora a praga da lepra e o seu desenvolvimento numa pessoa, no vestuário ou na habitação. Considerando esta doença sob o ponto de vista físico, nada pode ser mais asqueroso e, sendo inteiramente incurável, oferece-nos um quadro vivo e aterrador do pecado, e o pecado na natureza humana, o pecado nas nossas circunstâncias, o pecado na Assembleia. Que lição para a alma no fato que uma enfermidade tão horrorosa e humilhante seja empregada como figura do mal moral, quer seja num membro da Assembleia de Deus, quer nas circunstâncias de qualquer membro ou na própria Assembleia. A lepra num homem. Primeiramente, quanto à lepra no indivíduo, ou, por outras palavras, quanto à ação do mal moral ou do que poderia parecer mal em qualquer membro da Assembleia. Isto é um assunto grave de séria importância, e um assunto que requer a máxima vigilância e solicitude por parte dos que desejam o bem das almas e a glória de Deus, relacionada com o bem-estar e a pureza da Assembleia como corpo e de cada membro em particular. Convém observar que, embora os princípios gerais da lepra e a sua purificação se apliquem, em sentido secundário, a todo pecador, todavia, nas passagens da Escritura, que estamos analisando, o assunto é apresentado em relação com aqueles que eram reconhecidos como o povo de Deus. A pessoa que aqui vemos sujeitar-se ao exame do sacerdote é um membro da Assembleia de Deus. E conveniente compreender isto. A Assembleia de Deus deve manter-se pura porque é sua habitação. Nenhum leproso podia ser autorizado a permanecer no recinto sagrado de habitação do Senhor. A responsabilidade do sacerdote. Mas observe-se o cuidado, a vigilância, a perfeita paciência recomendados ao sacerdote para evitar que se considerasse como lepra o que não o era ou que aquilo que na realidade era lepra pudesse escapar à sua atenção.
Muitas afecções podiam aparecer na pele, o lugar para manifestações da lepra, semelhantes à praga da lepra, as quais, depois de uma paciente investigação do sacerdote, se verificava serem apenas superficiais. Isto requeria muita atenção. Qualquer mancha podia aparecer na superfície da pele, a qual, ainda que requeresse ser examinada por aquele que atuava por Deus, não era, na realidade, mancha. E contudo, o que parecia ser apenas uma mancha superficial podia ser alguma coisa mais profunda do que a pele, alguma coisa interna, que afetasse os elementos ocultos do organismo. Tudo isto requeria maior atenção por parte do sacerdote, veja-se os versículos 2 a 11. Uma simples negligência, um ligeiro descuido, podiam ter graves consequências. Podiam ocasionar a contaminação da assembleia devido à presença da pessoa declarada leprosa ou a expulsão, por qualquer mancha apenas superficial, de um verdadeiro membro do Israel de Deus. Ora, em tudo isto há um fundamento precioso de instrução para o povo de Deus. Existe uma diferença entre a enfermidade pessoal e a energia positiva do mal, e entre meros defeitos e imperfeições da consulta e a atividade do pecado nos membros. Sem dúvida, importa velar sobre as nossas fraquezas, pois se não vigiarmos, se não as julgarmos e não nos guardarmos delas podem tornar-se na fonte de um mal positivo, veja-se versículos 14 a 28. Tudo que procede da nossa natureza deve ser julgado e mortificado. Não devemos ser indulgentes para com as fraquezas pessoais em nós próprios, ainda que devamos ser indulgentes para com as dos nossos semelhantes. Tomemos por exemplo o caso de um temperamento irascível. É um caso que devemos condenar em nós próprios, embora devamos tolerá-lo nos nossos semelhantes. A semelhança da linchação do apostema, no caso de um israelita, versículos 19, 20, pode chegar a ser causa de verdadeiro contágio e motivo para exclusão da assembleia. Toda forma de fraqueza deve ser vigiada, não seja o caso de se tornar ocasião de pecado. Uma cabeça calva não era lepra, mas era onde a lepra podia declarar-se, e, pois isso, tinha de ser vigiada. Há mil e uma coisas que, em si mesmas, não são pecaminosas, mas que podem chegar a ser ocasião de pecado se não se exercer sobre elas vigilância. E não se trata somente do que, no nosso parecer, pode ser designado por defeitos ou fraquezas pessoais, mas até de coisas em que os nossos corações estão dispostos a gloriar-se. A agudez do gênio, o bom humor e a vivacidade de espírito, podem chegar a ser fonte e centro de contaminação. Cada pessoa tem uma ou outra tendência de que deve guardar-se em alguma coisa que o obriga a estar sempre em guarda. Quão ditosos somos nós, pois temos um Pai carinhoso a quem podemos expor todas estas coisas. Confiados no amor indulgente e infatigável, temos o precioso privilégio de poder entrar sempre na sua presença para lhe contar tudo o que pesa sobre o coração e obter graça para sermos ajudados em todas as nossas necessidades e obter vitória sobre todo o mal. Não há motivos para desanimar enquanto vemos sobre a porta da tesouraria de nosso Pai esta inscrição, e Ele dá maior graça. Preciosa inscrição! O seu valor não tem limites, é incalculável, é infinito. A praga da lepra. Vejamos agora como se procedia em cada caso em que a praga da lepra era indiscutível e claramente determinada. O Deus de Israel podia tolerar as enfermidades e os defeitos, mas a partir do momento em que a enfermidade se tornava um caso de corrupção, ou fosse na cabeça, na barba, na testa ou em qualquer outra parte do corpo, não podia ser tolerada na santa congregação. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior e clamará: "E imundo, imundo!" Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Versículos 45, 46. Descreve-se aqui a condição, ocupação e o lugar do leproso. Os vestidos rasgados, a cabeça descoberta, o lábio superior coberto e gritando: "E imundo, imundo!" E tendo de morar fora do arraial na solidão do deserto vasto e terrível. Que podia haver de mais humilhante e deprimente do que isto? Habitará só, era impróprio estar em comunhão ou ter a companhia do seu povo. Era excluído do único lugar,
em todo o mundo, onde se conhecia e gozava a presença do Senhor. Prezado amigo, contempla neste pobre e solitário leproso o tipo expressivo da pessoa em quem o pecado opera. E este realmente o seu significado. Não é, como veremos imediatamente, um pecador perdido, arruinado, culpado e convicto, cuja culpa e miséria são manifestos, e, portanto, objetivo próprio para o amor de Deus e o sangue de Cristo. Não, no leproso excluído vemos uma pessoa em que o pecado está atuando e uma pessoa em quem está a energia do mal. E isto que mancha, exclui e priva do gozo da presença divina e da comunhão dos santos. Enquanto o pecado operar, não pode haver comunhão com Deus ou com o seu povo. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Até quando? Todos os dias em que a praga estiver nele. Há aqui uma grande verdade prática. A atividade do mal é o golpe de morte da comunhão. Pode haver aparências exteriores, puro formalismo, fria profissão, mas não pode haver nenhuma comunhão enquanto o mal continuar a atuar. Não importa qual seja o caráter do mal ou a sua importância, ainda que seja insignificante ou apenas um mau pensamento, enquanto continuar a atuar impedirá ou causará a suspensão da comunhão. E quando se forma em pola, quando surge à superfície, quando se descobre inteiramente, que pode combater-se e tirá-lo pela graça de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Completamente coberto de lepra. Isto leva-nos a um ponto muito interessante em relação com o leproso, e um ponto que parecerá um paradoxo para todos os que não compreendem a maneira como Deus opera para com os pecadores. E, se a lepra florescer de todo na pele e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então, o sacerdote examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então, declarará limpo que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Capítulo 13 versos 12 e 13. Desde o momento em que o pecador ocupa o seu verdadeiro lugar perante Deus, todo o problema do seu pecado é resolvido. Desde que manifeste o seu verdadeiro caráter, desaparecem todas as dificuldades. Talvez tenha de passar por experiências difíceis antes de chegar a este ponto, e experiências resultantes de se recusar a ocupar o seu verdadeiro lugar, ou seja, confessar toda a verdade sobre a sua pessoa. Porém, desde o momento em que ele se decide a dizer, de todo o seu coração, tal como sou, a graça de Deus se derrama sobre ele. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmos 32 versos 3 e 4. Quanto tempo durou esta penosa experiência? Até que toda a verdade se descobriu. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Versículo 5. É interessantíssimo reparar na maneira como Deus trata progressivamente com o leproso, desde o momento em que os primeiros sintomas fazem surgir a suspeita de enfermidade até que esta se estende a todo o corpo, desde o alto da cabeça à planta do pé. Não havia pressa nem indiferença. Deus entra sempre no lugar do julgamento com passo lento e bem calculado, mas depois de haver entrado tem de agir segundo os direitos da sua natureza. Pode examinar com paciência, pode esperar 7 dias, e se há a mínima mudança nos sintomas pode esperar outros 7 dias, mas desde o momento em que se verifica positivamente a ação da lepra, não pode haver mais tolerância. Fora do arraial será a sua habitação. Até quando? Até que a enfermidade se haja manifestado inteiramente à superfície. Se a lepra tem coberto toda a sua carne, então será declarado limpo. É um ponto precioso e muito interessante. A mais pequena mancha de lepra era intolerável aos olhos de Deus, e contudo quando o homem estava completamente atacado por ela, desde a cabeça aos pés, então, era declarado limpo, quer dizer, era assunto apropriado para a graça de Deus e o sangue da expiação. Cristo consumou tudo. Assim sucede, em todos os casos, com o pecador. Deus é tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Abacuque 1 verso 13. E contudo,
desde o momento em que um pecador toma o seu verdadeiro lugar, como aquele que está completamente perdido, culpado e arruinado e não tendo um único ponto em que o olhar da santidade divina possa fixar-se com complacência, como um ser tão mau que não pode possivelmente ser pior, toda a questão é pronta e divinamente solucionada. A graça de Deus é para os pecadores. Se eu reconheço que sou pecador, sei que sou um daqueles que Cristo veio salvar. Quanto mais claramente alguém me demonstra que sou um pecador, mais claramente me prova o meu direito ao amor de Deus e à obra de Cristo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3 verso 18. Logo, se eu sou injusto, sou um daqueles por quem Cristo morreu e tenho direito a todos os benefícios resultantes da sua morte. Na verdade não há homem justo sobre a terra, e, visto que eu estou sobre a terra, é evidente que sou injusto, é também evidente que Cristo morreu por mim, e que sofreu pelos meus pecados. Portanto, visto que Cristo morreu por mim, possuo o feliz privilégio de entrar no gozo imediato dos frutos do seu sacrifício. Isto é tão claro quanto pode ser. Não requer esforço algum para ser compreendido. Não se me exige que seja senão o que sou. Não sou chamado para sentir, experimentar ou realizar qualquer coisa por mim mesmo. A palavra de Deus assegura-me que Cristo morreu por mim tal como sou, e se Ele morreu por mim eu estou tão seguro como Ele próprio está. Não existe nada contra mim. Cristo satisfez toda a justiça divina. Não só sofreu por causa dos meus pecados, mas para tirar o pecado. Aboliu todo o sistema em que, na qualidade de filho de Adão, eu me encontrava, e colocou-me numa nova posição, associado com Ele próprio, e ali estou, diante de Deus, livre de toda a imputação de culpa e do temor do juízo divino. Como posso saber que o seu sangue foi derramado por mim? Pelas Escrituras. Fonte bendita, segura e eterna de conhecimento. Cristo sofreu por causa dos pecados. Eu tenho pecados. Cristo morreu, o justo pelos injustos. Eu sou injusto. Portanto, a morte de Cristo diz-me respeito tão claro e completamente como se eu fosse o único pecador da terra. Não é uma questão de eu me apropriar da morte de Cristo ou da minha experiência. Muitas almas atormentam-se com estas ideias. Quantas vezes ouvimos expressões como estas, eu creio que Cristo morreu pelos pecadores, mas não situo que os meus pecados estão perdoados. Não posso aplicar o perdão a mim próprio, não posso apropriar-me dele nem experimentar os benefícios da morte de Cristo. Tudo isto vem do ego e não de Cristo. E sentimento e não conhecimento da Escritura. Se examinarmos o santo volume do princípio ao fim não encontraremos uma só palavra que nos fale em sermos salvos por compreensão, experiência ou apropriação. O Evangelho adapta-se por si a todos os que reconhecem estar perdidos. Cristo morreu pelos pecadores. Isto é precisamente o que eu sou. Portanto, Ele morreu por mim. Como sei isso? Será porque eu sinto? De modo nenhum. De que modo, pois? Pela palavra de Deus. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15 verso 3 e 4. Assim tudo se cumpre segundo as Escrituras. Se fosse segundo os nossos sentimentos, seríamos muito infelizes, porque os nossos sentimentos não duram um dia, mas as Escrituras são sempre as mesmas. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece no céu. Engrandeceste a Tua palavra acima de todo o Teu nome. Sem dúvida, a experiência, o sentimento e o poder de compreensão são coisas muito agradáveis, mas se as colocarmos no lugar de Cristo, não as teremos, nem Cristo, que nos-las dá. Se estou ocupado com Cristo, verei resultados, mas se ponho esses resultados em lugar de Cristo não aproveitarei com os resultados e não terei a aprovação de Cristo. Esta é a triste condição de milhares de pessoas. Em vez de descansarem sobre a autoridade imutável das Escrituras, contemplam-se a si próprios, e, por isso,
andam sempre indecisos e por consequência são infelizes. Um estado de dúvida é um estado de tortura. Mas como poderei libertar-me de dúvidas? Crendo simplesmente na autoridade divina das Escrituras. De quem dão testemunho as Escrituras? De Cristo, João 5. Declaram que Cristo morreu por nossos pecados, e que ressuscitou para nossa justificação, Romanos 4. Isto resolve tudo. A mesmíssima autoridade que me diz que sou injusto, também me diz que Cristo morreu por mim. Não há nada mais claro do que isto. Se eu não fosse injusto, a morte de Cristo de nada me aproveitaria, mas visto que sou injusto, é divinamente apropriada e destinada à minha alma. Se eu estiver ocupado comigo próprio ou com alguma coisa a meu respeito, é evidente que não tenho feito inteira aplicação espiritual de Levítico 13 versos 12 e 13. É porque não tenho recorrido ao Cordeiro de Deus tal como sou. Quando a lepra cobria o leproso desde a cabeça aos pés, então, e só então, ele estava em verdadeira posição para a graça. Então o sacerdote examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Preciosa verdade! Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Enquanto nos parecer que há em nós alguma coisa que não está afetada pela terrível enfermidade, não deixamos de nos atribuir algum mérito. É só quando a nossa verdadeira condição se nos torna evidente que realmente compreendemos o que significa a salvação pela graça. Compreenderemos melhor a força de tudo isto quando chegarmos a considerar as ordenações relativas à purificação do leproso, em capítulo 14 do nosso livro. Diremos agora algumas palavras sobre a lepra nos vestidos, conforme vem mencionado em capítulo 13 versos 47 a 59. A lepra em alguma veste. O vestuário ou a pele sugerem a ideia das circunstâncias do homem ou dos seus hábitos. Este ponto é muito importante para a vida prática. Devemos vigiar contra a operação do mal em nossos caminhos com o mesmo zelo com que nos devemos precaver contra o mal em nós mesmos. Nota-se o mesmo exame cuidadoso do vestuário que se observa no caso de uma pessoa. Não há precipitação nem indiferença. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Não deve haver apatia nem negligência. O mal pode introduzir-se de inúmeras maneiras nos nossos hábitos e circunstâncias, portanto, no momento em que percebemos algo de suspeito, devemos submetê-lo a um processo de investigação sacerdotal, calma e paciente. E preciso que esteja encerrado durante 7 dias, a fim de dar tempo a que se manifeste completamente. Então, examinará a praga ao 7º dia, se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Pelo que se queimará aquela veste. Os mais hábitos devem ser abandonados, logo que são descobertos. Se nos encontramos numa posição inteiramente má, devemos abandoná-la. A ação de queimar o vestido expressa o juízo sobre o mal, seja nos hábitos ou nas circunstâncias do homem. Não se deve gracejar com o mal. Em certos casos o vestido devia ser lavado, o que expressa a ação da palavra de Deus sobre os hábitos do homem. Então, o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia a praga, e o encerrará, segunda vez, por 7 dias. E indispensável uma paciente atenção para nos assegurarmos dos efeitos da palavra. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou, e o queimarás. Quando há qualquer coisa absoluta e irremediavelmente má posição ou nos hábitos de uma pessoa, importa abandoná-la. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então rasgará o vestido. A palavra pode produzir bastante efeito para que um homem abandone o que há de mal na sua conduta ou na sua posição, fazendo que o mal desapareça, porém, se, apesar de tudo, o mal continua, deve ser condenado juntamente com tudo que com ele se relaciona. Existe em tudo isto uma fonte preciosa de conhecimento.
Devemos atentar bem para a posição que ocupamos, as circunstâncias em que nos encontramos, os hábitos que adotamos e o caráter que assumimos. Há uma necessidade especial de vigilância. Todo sintoma suspeito deve ser cuidadosamente vigiado, para que se não converta em lepra roedora ou erutiva, pela qual não só nós mas muitos outros seriam contaminados. Podemos estar numa posição a qual estejam ligadas algumas coisas mais que podem ser abandonadas em renunciarmos inteiramente à posição, e, em contrapartida, é possível encontrarmos-nos numa situação em que seja impossível ser fiel a Deus. Sempre que há sinceridade, o caminho a seguir torna-se claro. Sempre que o desejo do coração for desfrutar a presença divina, descobrir-se-á facilmente quais são as coisas que tendem a privar-nos desta graça inefável. Que os nossos corações sejam sempre ternos e sensíveis. Procuremos cultivar uma mais íntima comunhão com Deus, e guardemo-nos cuidadosamente de toda a forma de contaminação, quer em nossas pessoas, quer em nossos hábitos ou nas nossas relações. A purificação do leproso. O ofício do sacerdote. Vamos proceder agora ao exame atento das belas e significativas ordenações relativas à purificação do leproso, nas quais encontraremos algumas das mais preciosas verdades do Evangelho. Depois, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial. Capítulo 14 versos 1 a 3. Já vimos qual era o lugar que o leproso ocupava, estava fora do arraial, num lugar moralmente distante de Deus, do seu santuário e da sua congregação. Demais, morava em triste solidão e numa condição de impureza. Estava fora do alcance de socorros humanos, e, ele próprio, nada podia fazer senão contaminar as pessoas e as coisas em que tocasse. Era, pois, claramente impossível que pudesse fazer qualquer coisa para se purificar. Se, realmente, só podia poluir com o seu próprio contato, como poderia ele purificar-se a si mesmo? Como poderia ele contribuir para a sua purificação ou cooperar nesse sentido? Era impossível. Como leproso imundo, nada podia fazer por si mesmo, tudo tinha de ser feito para ele. Não podia abrir caminho para Deus, mas Deus podia abrir caminho até ele. Estava separado de Deus. Não havia para ele auxílio, quer em si quer nos seus semelhantes. É evidente que um leproso não podia purificar outro, e é igualmente claro que se um leproso tocasse numa pessoa limpa, esta ficava imunda. O seu único recurso estava em Deus. Tinha de ficar a dever tudo à graça de Deus. Por isso lemos: o sacerdote sairá fora do arraial. Não se diz: o leproso irá ao arraial. Isto estava inteiramente fora de discussão. Era inútil falar ao leproso em ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Estava condenado à triste solidão. Para onde poderia ele ir? Coberto de manchas incuráveis, que podia ele fazer? Podia suspirar por convívio com alguém e desejar ser limpo, mas os seus suspiros eram os de um leproso solitário e desvalido. Podia fazer esforços para se purificar, mas os seus esforços só podiam provar que ele estava imundo e contribuírem para propagar o mal. Antes que pudesse ser declarado limpo era necessário que se realizasse uma obra a seu favor, em obra que ele não podia fazer nem ajudar a fazer, obra que tinha de ser totalmente efetuada por outrem. O leproso devia manter-se tranquilo e ver o sacerdote fazer uma obra em virtude da qual a lepra podia ser perfeitamente curada. O sacerdote fazia tudo. O leproso nada fazia. O sacerdote perfeito. Então, o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Na saída do sacerdote fora do arraial, em a sua saída do lugar onde Deus habitava, e vemos o bendito Senhor Jesus descendo do seio do Pai, sua morada eterna, para vir a este nosso mundo corrompido, onde nos via afundados na lepra corruptora do pecado. A semelhança do bom samaritano chegou ao pé de nós. Não se limitou a vir até meio caminho, ou até perto do fim, percorreu todo o caminho.
E isto era indispensável. Segundo as santas exigências do trono de Deus, não teria podido purificar-nos da nossa lepra se tivesse permanecido no seio do Pai. Podia chamar mundos à existência pela palavra da sua boca, mas para purificar os homens da lepra do pecado era preciso alguma coisa mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando se tratou de criar o mundo, Deus só teve que falar. Quando se tratou de salvar pecadores, teve de dar o seu Filho. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4 verso 9. Mas a vinda e a missão do Filho estavam longe de realizar tudo o que fazia falta. Pouco aproveitaria ao leproso, na realidade, se o sacerdote se limitasse a sair fora do arraial para observar a sua desesperada situação. O derramamento de sangue era absolutamente necessário antes que a lepra pudesse ser tirada. Era necessária a morte de uma vítima sem mancha. Sem derramamento de sangue não há remissão, Hebreus 9 verso 22. E note-se que o derramamento de sangue era a verdadeira base da purificação do leproso. Isto não era apenas uma circunstância que, em ligação com outras, contribuía para a purificação do leproso. De nenhum modo. O sacrifício da vida era o fato principal e de maior importância. Isto feito, o caminho estava aberto e todas as barreiras eram removidas, Deus podia tratar em graça perfeita com o leproso. Devemos fixar bem este ponto, se queremos compreender plenamente a gloriosa doutrina do sangue. A ave degolada, Cristo em sua morte. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Aqui deparamos com um reconhecido tipo da morte de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Ele foi crucificado por fraqueza, Hebreus 9 verso 2, Colossenses 3. A maior obra, a mais importante, a mais gloriosa que jamais se efetuou no vasto universo de Deus, foi realizada por fraqueza. Oh, prezado amigo, que coisa terrível deve ser o pecado, segundo o juízo de Deus, para que o seu Filho amado tivesse que descer do céu e ser pregado no madeiro de maldição, feito espetáculo para os homens, anjos e demônios, para que nós pudéssemos ser salvos. E que figura do pecado temos na lepra? Quem poderia pensar que aquela pequena mancha clara que aparecia na pessoa de qualquer membro da congregação tivesse tão graves consequências? Mas, essa pequena mancha branca não era nada menos que o germe do mal, no lugar onde se manifestava. Era um indício da terrível atividade do pecado na natureza, e antes que essa pessoa pudesse estar apta para ocupar um lugar na Assembleia ou gozar comunhão com Deus, o Filho de Deus teve de deixar os céus e descer às partes mais baixas da terra, a fim de fazer completa expiação por aquilo que não se mostrava senão como uma pequena mancha branca. Lembremos isto, o pecado é uma coisa terrível, segundo o parecer de Deus. Ele não pode tolerar um simples pensamento pecaminoso. Antes que um tal pensamento pudesse ser perdoado, Cristo teve que morrer na cruz. O mais insignificante pecado, se algum pecado pode chamar-se insignificante, requeria nada menos do que a morte do Filho eterno de Deus. Mas, graças sejam dadas a Deus para todo sempre, o que o pecado requeria, o amor redentor deu livremente e, agora, Deus é infinitamente mais glorificado no perdão dos pecados do que teria sido se Adão tivesse conservado a sua inocência original. Deus é mais glorificado na salvação, no perdão, na justificação, preservação e glorificação final do pecador do que poderia ser por uma humanidade inocente no gozo das bênçãos da criação. Tal é o mistério da redenção. Que os nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, compreendam o alcance deste maravilhoso mistério. A ave viva molhada no sangue, Cristo ressuscitado no céu. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então, o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo.
Logo que o sangue é derramado, o sacerdote pode entregar-se inteiramente à sua obra. Até aqui, lemos que o sacerdote ordenará, porém, agora, ele próprio atua prontamente. A morte de Cristo é a base do seu ministério sacerdotal. Havendo entrado por seu próprio sangue no santuário, atua como nosso grande sumo sacerdote, aplicando às nossas almas os preciosos resultados da sua obra expiatória, e mantendo-nos na plena e divina integridade da posição em que o seu sacrifício nos introduziu. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria. Hebreus 8 versos 3 e 4. Não poderíamos encontrar uma figura mais perfeita da ressurreição de Cristo do que aquela que nos oferece a ave viva solta sobre a face do campo. Só era solta depois da morte da sua companheira, porque as duas aves representam um só Cristo em duas fases da sua bendita obra, a saber, a morte e a ressurreição. 10.000 aves soltas de nada aproveitariam ao leproso. Essa ave viva, elevando-se ao céu, levava nas suas asas o sinal que representava a expiação consumada, e era isso que proclamava o grande fato de que a obra estava feita e o fundamento posto. O mesmo sucede em relação ao bendito Senhor Jesus Cristo. A sua ressurreição declara o glorioso triunfo da redenção. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressuscitou para a nossa justificação. É isto que põe o coração oprimido em liberdade e alivia a consciência atormentada. As Escrituras asseguram-nos que Jesus foi cravado na cruz sob o peso dos nossos pecados, porém as mesmas Escrituras garantem que ressuscitou de entre os mortos sem ter já nenhum desses pecados sobre si. E isto não é tudo, e as mesmas Escrituras asseguram que todos os que põem a sua confiança em Jesus estão tão isentos de culpa como ele próprio, e tão livres da ira ou da condenação como ele está, que são um com ele, estão unidos a ele e aceitos em ele, vivificados, ressuscitados e assentados com ele. Tal é o testemunho confortante da palavra da verdade em testemunho de Deus, que não pode mentir. Uma libertação completa. Porém, outra verdade das mais importantes se nos apresenta no versículo 6 deste capítulo. Não só vemos a nossa completa libertação da culpa e da condenação, admiravelmente representada pela ave viva e solta, como vemos também a nossa completa libertação de todos os atrativos da terra e de todas as influências da natureza. O carmesim é a expressão adequada daqueles atrativos, enquanto que o pau de cedro e o hisopo representam bem as influências. A cruz é o fim de toda a glória deste mundo. Deus apresenta-a como teio, como tal a reconhece o crente. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6 verso 14. Quanto ao pau de cedro e o hisopo, oferecem-nos, por assim dizer, os dois extremos do vasto domínio da natureza. Salomão falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que nasce na parede. 1 Reis 4 verso 33. Desde o cedro majestoso que coroa as colinas do Líbano até ao humilde hisopo, e os dois extremos e tudo que está entre eles, a natureza em toda a sua variedade, tudo se coloca debaixo da cruz, de sorte que o crente vê na morte de Cristo o fim da sua culpa, o fim de toda a glória terrestre e o fim de todo o sistema da natureza, e o fim da velha criação. E de que deve ocupar-se? De aquele que é o antítipo dessa ave viva, com as penas manchadas de sangue, elevando-se aos céus. Precioso e glorioso assunto que satisfaz todas as aspirações da alma. Um Cristo ressuscitado, que, triunfante e glorioso, subiu ao céu, levando na sua sagrada pessoa os sinais da expiação consumada. É com ele que devemos tratar. Estamos à parte com ele. Ele é o objeto exclusivo de Deus, o centro da alegria do céu e o tema do cântico dos anjos. Não temos necessidade de nenhuma das glórias da terra nem de nenhuma das atrações da natureza. Podemos vê-las postas de lado para sempre, com o nosso pecado e a nossa culpa, pela morte de Cristo. Podemos passar bem sem a terra e a natureza, porquanto nos foram dadas em vez dela as riquezas incompreensíveis de Cristo. O sangue espargido.
E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então, o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Quanto mais refletimos sobre o capítulo 13, tanto mais claramente vemos como era absolutamente impossível o leproso fazer qualquer coisa para sua própria purificação. Tudo que ele podia fazer era cobrir o beiço superior, e tudo que podia dizer era: imundo, imundo. Competia a Deus, e a Deus somente, buscar o meio e realizar a obra pela qual o leproso pudesse ser perfeitamente purificado, e, demais, pertencia a Deus, e só a Ele, declarar limpo o leproso. Por isso está escrito: o sacerdote espargirá, e ele o declarará limpo. Não é dito: o leproso espargirá e declarar-se-á ou considerar-se-á limpo. Isto de nada serviria. Deus era o juiz e Deus era o único que podia curar, Deus, e só Deus podia purificar. Só Ele sabia o que era a lepra, como podia ser removida e quando se devia declarar limpo o leproso. O leproso podia continuar toda a sua vida coberto de lepra e todavia ignorar por completo qual era o seu mal. Era a palavra de Deus, a palavra da verdade, o testemunho divino, que declarava toda a verdade quanto à lepra, e nada menos que essa mesmíssima autoridade podia declarar o leproso limpo, e isto somente sobre o fundamento sólido e indiscutível da morte e ressurreição. Existe uma conexão preciosa entre os 3 pontos mencionados no versículo 7, o sangue é espargido, o leproso declarando limpo e a ave viva solta. Não há uma simples palavra sobre o que o leproso devia fazer, dizer, pensar ou sentir. Bastava saber que era leproso, um leproso declarado, julgado, coberto de lepra da cabeça aos pés. Para ele isto era bastante, tudo mais pertencia a Deus. A morte e a ressurreição de Cristo são suficientes. E da máxima importância, para quem busca ansiosamente a paz, compreender a verdade revelada nesta parte do nosso assunto. Quantas almas se inquietam imaginando que se trata de sentir, realizar e apropriar, em vez de verem, como no caso do leproso, em que a aspersão do sangue era tão independente dele e tão divina como o seu derramamento. Não se diz que o leproso tinha de aplicar, realizar ou apropriar e então seria purificado. De modo algum. O plano de libertação era divino, a provisão do sacrifício era divina, o derramamento do sangue era divino, a aspersão do sangue era divina, o veredito quanto ao resultado era divino, numa palavra, tudo era divino. Isto não quer dizer que devemos desprezar a compreensão, ou para falar mais corretamente, a comunhão, por intermédio do Espírito Santo, com todos os preciosos resultados da obra de Cristo por nós. Pelo contrário, veremos mais adiante o lugar que lhe está destinado na economia divina. Porém, assim como o leproso não era limpo pela compreensão do valor do sangue, tampouco nós somos salvos por ela. O Evangelho, mediante o qual nós somos salvos, é que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Nada se diz aqui sobre realização por nossa parte. Sem dúvida é bom termos essa compreensão. Aquele que esteve a ponto de se afogar deve estar muito feliz por sentir que se encontra num barco salva-vidas, mas, evidentemente, está salvo pelo barco e não pelo que sente. Assim é com o pecador que crê no Senhor Jesus Cristo. É salvo pela morte e ressurreição. E porque ele o experimentai, segundo as Escrituras. Cristo morreu e ressuscitou, e sobre este fundamento Deus declara-o limpo. É isto que proporciona imensa paz à alma. Temos de confiar no pleno testemunho de Deus, que nada pode mover. Este testemunho refere-se à própria obra de Deus. Ele próprio fez tudo o que era necessário a fim de que fossemos declarados limpos a seus olhos. O nosso perdão não depende da nossa compreensão, nem de nenhuma obra de justiça que houvéssemos feito, porque as nossas obras de justiça não valem mais do que os nossos delitos. Em suma, depende, exclusivamente, da morte e ressurreição de Cristo. Como sabemos isto, Deus nolo diz, é segundo as Escrituras. Poucas coisas poderão revelar o apego dos nossos corações à legalidade tão flagrantemente como esta estafada ideia de necessidade da nossa experiência para podermos alcançar a salvação.
queremos ter alguma coisa do ego neste assunto, e assim perturbamos, deploravelmente, a nossa paz e liberdade em Cristo. E por esta razão que eu me detenho mais demoradamente sobre a formosa ordenação da purificação do leproso e de um modo especial sobre a verdade revelada em capítulo 14 verso 7. Era o sacerdote quem espargia o sangue, e era o sacerdote quem declarava o leproso limpo. O mesmo ocorre no caso do pecador, no instante em que ele se coloca no seu verdadeiro lugar, o sangue de Cristo e a palavra de Deus são aplicados sem qualquer obstáculo ou dificuldade. Mas logo que este estafado assunto de realização é ventilado, a paz é perturbada, o coração sente-se deprimido e o espírito confuso. Quanto mais completo é o abandono do ego e a ocupação com Cristo, tal como Eniolo apresentam as Escrituras, tanto maior será a nossa paz. Se o leproso tivesse olhado para si próprio, depois de o sacerdote o ter declarado limpo, teria encontrado algum motivo para essa declaração? Seguramente que não. A aspersão do sangue era a base do testemunho divino, e nada do que havia no leproso ou relacionado com ele. Não se perguntava ao leproso como se sentia ou o que pensava. Não era interrogado acerca do sentimento profundo que pudesse ter da fealdade da sua doença. Era manifestamente leproso, e isto bastava. Aquele sangue havia sido derramado por ele, e esse sangue tornava-o limpo. Como sabia isso? Era porque o sentia asterisco. Não, mas porque o sacerdote assim o declarava, da parte de Deus e com a sua autoridade. O leproso era declarado limpo sob o mesmíssimo princípio com que a ave era solta. O mesmo sangue que manchara as penas da ave era espargido sobre o leproso. Desta forma a questão era perfeitamente solucionada, sem intervenção do leproso, dos sentimentos do leproso, pensamentos e experiências. Tal é o tipo. E quando passamos do tipo ao antítipo vemos que o bendito Senhor Jesus Cristo entrou no céu e pôs sobre o trono de Deus a eterna memória de uma obra consumada, em virtude da qual o crente entra também ali. É uma verdade gloriosa, divinamente calculada para dissipar todas as dúvidas dos corações inquietos, todo o temor, todos os pensamentos angustiosos e incertezas que neles possam levantar-se. Cristo ressuscitado é o objetivo exclusivo de Deus, e em ele Deus vê todo o crente. Que toda alma despertada possa encontrar descanso permanente nesta verdade libertadora. A lavagem por meio da palavra. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim, será limpo, e, depois, entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Versículo 8. Havendo sido declarado limpo, o leproso pode começar a fazer o que antes não podia sequer intentar, quer dizer, lavar-se, lavar os seus vestidos e rapar todo o seu pelo, e, havendo feito isto, ele tem o privilégio de ocupar o seu lugar no arraial e o lugar publicamente reconhecido para a comunhão com o Deus de Israel, cuja presença no arraial tornará necessária a expulsão do leproso. Uma vez que havia sido aplicado o sangue na sua virtude expiatória, impunha-se a lavagem da água, que expressa a ação da palavra sobre o caráter, os hábitos e a conduta, para tornar o indivíduo moral e praticamente limpo, não só aos olhos de Deus como também perante a congregação, para assim ocupar o seu lugar na Assembleia. Mas é preciso notar que o homem, espargido com sangue e lavado com água, tendo assim direito a um lugar na Assembleia, não era autorizado a entrar na sua própria tenda. Não podia entrar no pleno gozo dos privilégios particulares e pessoais que pertenciam à sua posição peculiar no arraial. Por outras palavras, embora conhecendo a redenção pelo derramamento do sangue, e sabendo que a palavra de Deus era a regra segundo a qual tanto a sua pessoa como os seus hábitos deviam ser limpos e regulados, tinha ainda de chegar, no poder do Espírito Santo, a um conhecimento pleno do seu lugar especial, da sua parte. Privilégios em Cristo. Falamos segundo a doutrina dos símbolos, e sentimos quão importante é compreender a verdade que ela encerra. É frequente descurá-la. Há muitas almas que reconhecem o sangue de Cristo como a única base de perdão e a palavra de Deus como o único meio de purificar e regular as suas relações e hábitos, e que, não obstante, estão longe de conhecer, pelo poder do Espírito Santo,
o valor e a excelência de aquele cujo sangue tirou os seus pecados e cuja palavra deve purificar a sua vida prática. Estão no lugar em que as suas relações são visíveis e notórias, mas não no poder de comunhão pessoal. É absolutamente certo que todos os crentes estão em Cristo, e, como tais, têm direito a participar das mais excelentes verdades. Além disso, tem o Espírito Santo como o poder de comunhão. Tudo isto é divinamente verdadeiro, mas não existe aquela renúncia completa de tudo que pertence à natureza e que é realmente essencial ao poder de comunhão com Cristo, sob todos os aspectos do seu caráter e da sua obra. De fato, esta comunhão não será plenamente gozada até que venha o 8º dia, o dia glorioso da ressurreição, em que conheceremos assim como somos conhecidos. Então, na verdade, cada um por si e todos em conjunto entrarão no pleno gozo irresistível da comunhão com Cristo, em todos os preciosos aspectos da sua pessoa e as perfeições do seu caráter, conforme são revelados nos versículos 10 a 20 do nosso capítulo. Tal é a esperança posta diante de nós, mas, presentemente, na medida em que realizamos, pela fé, a poderosa energia do Espírito, que habita em nós, a mortificação da carne e de tudo que a atrai, podemos nos alimentar de Cristo e regozijarmos-nos em Ele como a parte das nossas almas na comunhão individual. O fim do velho homem. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Versículo 9. Agora torna-se evidente que, à vista de Deus, o leproso estava tão limpo, no primeiro dia, quando o sangue foi espargido sobre ele, na sua séptula ou perfeita eficiência, como no 7º dia. Em que consistia, pois, a diferença não estava na sua atual condição e posição, mas na sua compreensão pessoal e comunhão. No 7º dia, ele era convidado a aprofundar a completa abolição de tudo quanto pertencia à natureza. Era chamado para aprender que era necessário tirar a lepra da natureza e remover também os adornos da natureza, em sim, tudo que pertencia à sua velha condição. Uma coisa é saber que Deus vê a minha natureza como morta e outra muito diferente é eu considerar-me como morto e despojar-me, praticamente, do velho homem e dos seus feitos, e mortificar os meus membros que estão sobre a terra. Isto é o que, provavelmente, entendem muitas pessoas piedosas quando falam de santificação progressiva. A ideia é boa em si, mas não a apresentam exatamente como as Escrituras. O leproso era declarado limpo no momento em que o sangue era espargido sobre ele, e não obstante ele tinha de se lavar. Como se explica isto? No primeiro caso, ele estava limpo segundo o juízo divino, no segundo, ele tinha de estar limpo segundo o seu conceito pessoal e no seu caráter público. O mesmo acontece com o crente. É um com Cristo, está lavado, santificado e justificado, aceito perfeito. 1 Coríntios 6 verso 11, Efésios 1 verso 6, Colossenses 2 verso 10. Tal é o seu estado inalterável e a sua condição invariável perante Deus. Está tão perfeitamente santificado como justificado, pois Cristo é a medida tanto da santificação como da justificação, segundo o juízo de Deus sobre o caso. Porém a compreensão que o crente tem de tudo isto, em sua alma, e a maneira como o demonstra nos seus hábitos e conduta, abrem outro horizonte diante deste pensamento. Por isso se lê, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, segundo Coríntios 7 verso 1. E devido a Cristo nos ter purificado pelo seu precioso sangue que somos chamados a purificarmos-nos pela aplicação da palavra de Deus, por meio do Espírito. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam, o Espírito, a água, e o sangue, e estes três concordam num. 1 João 5 versos 6 a 8. Aqui temos a expiação pelo sangue, a purificação pela palavra de Deus e poder pelo Espírito com base na morte de Cristo e distintamente prefigurados nas ordenações relacionadas com a purificação do leproso. O 8º dia. O sacrifício pela culpa.
E, ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem mancha, 1 cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, e 1 hió de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e o loque de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Versículos 10 a 12. Aqui é introduzida toda a série de oferendas, mas é a expiação da culpa que se oferece primeiro, visto que o leproso é considerado como um verdadeiro transgressor. Isto é verdadeiro em todos os casos. Como aqueles que pecaram contra Deus, temos todos necessidade de Cristo, pois foi Ele quem fez expiação pelos nossos pecados na cruz e Ele mesmo levou, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. O primeiro aspecto em que Cristo se apresenta ao pecador é o do antítipo da expiação da culpa. O sangue sobre a orelha direita, a mão direita e o pé direito. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. A orelha, esse membro culpado, que tão frequentemente tinha servido de meio de comunicação para a vaidade, as loucuras e até a impureza, devia ser purificada pelo sangue da expiação da culpa. Assim toda a culpa que tenhamos contraído por meio desse órgão é perdoada segundo o valor que Deus dá ao sangue de Cristo. A mão direita, que tão frequentemente se havia estendido na execução de atos de vaidade, tolices e até de impureza, devia ser purificada pelo sangue da expiação da culpa. Assim, toda a culpa, que contraímos por intermédio desse membro, é perdoada, segundo o valor em que Deus tem o sangue de Cristo. O pé, que tantas vezes havia corrido no caminho da vaidade, das loucuras e até da impureza, devia ser purificado pelo sangue da expiação da culpa. Da mesma forma, toda a culpa que temos contraído por meio desse membro é perdoada, segundo o valor que Deus dá ao sangue de Cristo. Sim, tudo é perdoado, em tudo é anulado, tudo é esquecido, tudo afundado como chumbo nas profundezas das águas do eterno esquecimento. Quem o fará surgir de novo? Os anjos, os homens ou os demônios poderão mergulhar nessas profundezas insondáveis e impenetráveis para trazer à superfície as transgressões do pé, da mão ou da orelha que o amor redentor ali lançou? Oh, não! Louvado seja Deus, as nossas culpas foram removidas para sempre. Estamos em melhores circunstâncias do que estaríamos se Adão nunca tivesse pecado. Preciosa verdade! Ser lavado no sangue de Cristo é muito melhor do que estar revestido de inocência. O log de azeite. Contudo, Deus não se limita a apagar os nossos pecados pelo sangue expiador de Jesus. Isto, em si, é uma grande obra, mas alguma coisa ainda mais importante, também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então, o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda e daquele azeite, com o seu dedo, espargirá 7 vezes perante o Senhor, e o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Versículos 15 a 18. Assim, os nossos membros não só são purificados pelo sangue de Cristo, mas também consagrados a Deus no poder do Espírito. A obra de Deus não é somente negativa, mas também positiva. O ouvido já não deve ser o meio de comunicar o que é imundo, antes deve estar pronto a escutar a voz do bom pastor. A mão J não deve usar-se como instrumento de injustiça, mas deve estender-se para atos de justiça, graça e verdadeira santidade. O pé não deve pisar mais os caminhos da tolice, mas percorrer o caminho dos santos mandamentos de Deus. E, finalmente, o homem deve consagrar-se a Deus na energia do Espírito Santo. É interessantíssimo observar que o azeite era posto sobre o sangue da expiação da culpa.
O sangue de Cristo é a base divina das atividades do Espírito Santo. O sangue e o azeite vão juntos. Como pecadores, nada poderíamos saber do azeite salvo sobre o fundamento do sangue. O azeite não podia ser posto sobre o leproso enquanto não lhe tivesse sido aplicado o sangue da expiação da culpa. Em quem também, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A exatidão divina do símbolo desperta a admiração da mente regenerada. Quanto mais atentamente a examinamos, quanto mais nos concentramos nela à luz das Escrituras, e mais percebemos e apreciamos a sua beleza, força e precisão. Tudo está, como podia justamente esperar-se, em perfeita harmonia com as analogias da Palavra de Deus. Não é necessário nenhum esforço para compreender isto. Tomemos Cristo como a chave que abre o rico tesouro das figuras, exploremos o precioso conteúdo à luz da lâmpada de inspiração divina, deixemos que o Espírito Santo seja o intérprete e assim seremos infalivelmente edificados, iluminados e abençoados. O sacrifício pelo pecado. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Temos aqui uma figura de Cristo, não somente como aquele que levou os nossos pecados, mas também como que aniquilou o pecado, tanto na sua raiz como nos seus ramos, aquele que destruiu todo o sistema do pecado, e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A propiciação por todo o mundo. Como expiação da culpa, Cristo removeu todas as nossas ofensas. Como expiação do pecado destruiu a grande raiz de onde procediam essas ofensas. Tudo satisfez, mas é como expiação da culpa que começamos por conhecê-lo, porque é como tal que primeiramente necessitamos dele. É a convicção dos nossos pecados que primeiramente nos perturba, perturbação esta que é desfeita divinamente pela preciosa oferta da expiação da culpa. Depois, à medida que prosseguimos, descobrimos que todos estes pecados tinham uma raiz ou tronco, e que essa mesma raiz ou tronco existe em cada um. Mas também isto é divinamente remediado pela nossa preciosa expiação do pecado. A ordem, como nos é apresentada no caso do leproso, é perfeita. É precisamente a mesma ordem que voltamos a encontrar na experiência de todas as almas salvas. A expiação da culpa vem primeiro, e em seguida a expiação do pecado. O holocausto. E depois degolará o holocausto. Esta oferta apresenta-nos o aspecto mais elevado da morte de Cristo. É Cristo oferecendo-se a Deus sem mancha, sem qualquer relação quer com a culpa, quer com o pecado. É Cristo caminhando para a cruz, numa consagração voluntária, e oferecendo-se ali em sacrifício de cheiro suave a Deus. A oferta de manjares. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar, assim, o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Versículo 20. A oferta de manjares simboliza o homem Cristo Jesus na sua perfeita vida humana. Está intimamente ligada, no caso do leproso, com o holocausto, e o mesmo sucede na experiência diária de cada pecador salvo. Quando sabemos que as nossas transgressões estão perdoadas e que a raiz ou princípio do pecado está julgado, então podemos, pelo poder do Espírito Santo e segundo a nossa capacidade, gozar comunhão com Deus em relação àquele ser bendito que viveu uma vida humana perfeita, aqui, na terra, e que se ofereceu sem mancha a Deus, na cruz. Assim, as 4 classes de oferendas se nos apresentam por sua ordem divina, na purificação do leproso, a saber, a expiação da culpa, a expiação do pecado, o holocausto e a oferta de manjares, mostrando cada um aspecto particular de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Da perdição à glória. Aqui termina o relato das disposições do Senhor sobre o leproso, e ó, que maravilhoso relato! Que exposição da hediondez do pecado, da graça e santidade de Deus, da preciosidade da pessoa de Cristo e a eficácia da sua obra. Nada pode ser mais interessante do que observar os rasgos da graça divina saindo do recinto sagrado do santuário para ir ao lugar imundo, onde, de cabeça descoberta, embuçado e com as vestes rasgadas, se encontrava o leproso. Deus procurava o leproso onde ele estava, mas não o deixava ali.
Manifestava-se pronto a cumprir uma obra em virtude da qual podia conduzir o leproso a um lugar mais elevado e a uma comunhão mais íntima do que ele jamais havia conhecido. Em virtude desta obra, o leproso era conduzido do seu lugar de imundície e solidão para a própria porta do tabernáculo da congregação, o lugar dos sacerdotes, para ali gozar dos privilégios sacerdotais. Compare-se Êxodo 29, 20, 21, 32. Como poderia elevar-se a tal posição? Por si mesmo era impossível. Por muito que pudesse fazer, teria definhado e morrido na sua lepra, se a graça soberana do Deus de Israel não tivesse descido sobre ele para o elevar do lugar imundo até o colocar entre os príncipes do seu povo. Se alguma vez existiu um caso em que a questão dos esforços humanos, dos méritos humanos e da justiça humana, pôde ser plenamente provada e arrumada para sempre, é incontestavelmente o caso do leproso. Seria uma lamentável perda de tempo discutir tal questão em presença de um caso semelhante. Deve ser evidente, até mesmo para o amigo mais superficial, que nada senão a graça divina, reinando pela justiça, podia ir ao encontro das condições e necessidades do leproso. E de que maneira gloriosa e triunfante opera a graça de Deus! Desce às maiores profundidades a fim de levar o leproso às maiores alturas. Vede o que o leproso perdeu e o que ganhou. Perdeu tudo o que pertencia à natureza e ganhou o sangue da expiação e a graça do Espírito e simbolicamente falando. Em boa verdade, os seus ganhos eram incalculáveis. Se nunca tivesse sido posto fora do arraial, nunca teria alcançado tão infinita riqueza. Tal é a graça de Deus. Tal é o poder e o valor, a virtude e a eficácia do sangue do Senhor Jesus. Como tudo isto nos recorda forçosamente o filho pródigo, em Lucas 15. Nele a lepra havia também alastrado e surgido à superfície. Havia estado longe num lugar imundo, onde os seus próprios pecados e o intenso egoísmo dos habitantes da terra longínqua tinham criado uma situação de solidão em redor de si. Mas, bendito seja para sempre o profundo e eterno amor do Pai, sabemos como tudo acabou. O pródigo encontrou uma nova posição mais elevada e entrou numa comunhão mais íntima do que antes conhecera. Nunca antes se tinha morto um bezerro cevado para ele. Nunca se lhe havia vestido o melhor vestido. E a que devia tal distinção? Seria devido aos méritos do pródigo? Oh, não, era simplesmente devido ao amor do Pai. Prezado amigo, permita que lhe faça esta pergunta. Pode debruçar-se sobre o relato do procedimento de Deus para com o leproso, em Levítico 14, ou da conduta do Pai para com o pródigo, em Lucas 15, sem sentir intensamente o amor que existe em Deus? Esse amor que se manifesta na pessoa e obra de Cristo, que é relatado nas Escrituras Sagradas e derramado sobre o coração do crente pelo Espírito Santo? Que o Senhor nos dê uma comunhão mais íntima e constante consigo mesmo. Diante de Deus todos são iguais. Entre os versículos 21 e 32 temos a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Esta lei refere-se aos sacrifícios do 8º dia, e não às 2 aves vivas e limpas. Estas últimas não se podiam dispensar em nenhum caso, porque representam a morte e ressurreição de Cristo como a única base sobre a qual Deus pode receber o pecador que torna para si. Por outro lado, os sacrifícios do 8º dia, estando relacionados com a comunhão da alma, devem ser influenciados, até certo ponto, pela medida de apreensão da alma. Mas, seja qual for essa medida, a graça de Deus pode satisfazê-la com estas palavras particularmente tocantes, conforme alcançar a sua mão. E, além disso, as 2 rolas conferiam ao pobre os mesmos privilégios que os 2 cordeiros conferiam ao rico, posto que tanto as rolas como os cordeiros representassem o precioso sangue de Cristo, que é de uma infinita, imutável e eterna eficácia aos olhos de Deus. Todos estão diante de Deus sobre a base da morte e ressurreição. Todos são trazidos igualmente perto, mas nem todos gozam da mesma medida de comunhão e nem todos alcançam o mesmo grau de compreensão da preciosidade de Cristo em todos os aspectos da sua obra. Poderiam, se quisessem, mas deixam-se embaraçar de uma maneira ou de outra.
O mundo e a carne com as suas respectivas influências atuam de uma maneira prejudicial. O espírito é entristecido e Cristo não é usufruído como podia ser. É absolutamente inútil supor que nos podemos alimentar, espiritualmente, de Cristo se vivemos segundo os nossos desejos carnais. Não, se queremos nutrir-nos de Cristo é preciso que renunciemos a nós mesmos, que nos despojemos do ego, que nos julguemos a nós próprios. Não é uma questão de salvação. Não se trata da introdução do leproso no arraial em um lugar destinado às relações entre Deus e o seu povo. De modo nenhum. Trata-se somente da comunhão da alma, do seu gozo em Cristo. A este respeito, a plenitude desse gozo está ao nosso alcance. Podemos ter participação nas verdades mais elevadas, porém se a nossa medida for pequena, a graça abundante do coração de nosso Pai sussurra estas doces palavras, conforme alcançar a tua mão. Todos temos os mesmos direitos, contudo a nossa capacidade pode variar, e, bendito seja Deus, quando entramos na sua presença, todos os desejos da nova natureza, na sua maior intensidade, são satisfeitos, e todos os poderes da nova natureza, em pleno curso, estão ocupados. Que seja esta a experiência das nossas almas, dia a dia. Encerraremos esta parte com uma breve referência ao assunto da lepra numa casa. A lepra numa casa. O amigo observará que os casos de lepra numa pessoa ou no vestuário podiam ocorrer no deserto, porém, no caso de uma casa, era forçoso que aparecesse em Cana. Quando tiverdes entrado na terra de Cana, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, e então, o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado, e, depois, virá o sacerdote, para examinar a casa, e, vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Considerando a casa como figura de uma assembleia, encontramos nesta passagem alguns princípios importantes do método divino de tratar o mal moral, ou os sintomas de mal, numa congregação. Observamos a mesma santa calma e perfeita paciência a respeito da casa que já tínhamos observado em referência à pessoa ou ao vestuário. Não havia pressa nem indiferença, quer se tratasse de uma casa, de um vestido ou de um indivíduo. Quem observasse algo de anormal na sua casa não devia ficar indiferente a qualquer sintoma suspeito que aparecesse nas paredes, nem devia ele próprio pronunciar-se sobre esses sintomas. Examinar e julgar era trabalho do sacerdote. A partir do momento em que qualquer coisa de suspeito aparecesse, o sacerdote assumia uma atitude judicial a respeito dessa casa. A casa ficava submetida a juízo, ainda que não condenada. Antes de se poder chegar a uma decisão, tinha de decorrer o período legal. Podia ocorrer que os sintomas fossem meramente superficiais, e nesse caso nenhuma ação seria tomada. Depois, tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e, se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. Antes de se condenar toda a casa, devia fazer-se a prova arrancando somente as pedras que tinham lepra. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois da casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então, o sacerdote entrará, e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. O caso era irremediável, o mal incurável, em todo o edifício tinha de ser demolido. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. É uma verdade muito solene. O contato polui. Recordemos isto. Era um princípio amplamente recomendado na economia levítica, e,
seguramente, não é menos aplicável nos dias de hoje. Porém, tornando o sacerdote a entrar, e, examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa por limpa, porque a praga está curada. A remoção das pedras manchadas, etc., tinha assustado o desenvolvimento do mal e tornado desnecessário qualquer juízo ulterior. A casa deixava de estar sob ação judicial e, sendo purificada pela aplicação do sangue, estava de novo em condições de ser habitada. O juízo do mal numa assembleia. E, agora, quanto à moral de tudo isto, é, ao mesmo tempo, interessante, solene e prática. Consideremos, por exemplo, a igreja em Corinto. Era uma casa espiritual composta de pedras espirituais, mas o olhar perspicaz do apóstolo descobriu nas suas paredes certos sintomas de natureza muito duvidosa. Ficou ele indiferente? Não, por certo. Ele estava tão possuído do espírito do dono da casa que não podia admitir, nem por um momento, tal coisa. Mas se não ficou indiferente também não se mostrou precipitado. Mandou tirar a pedra leprosa e deu à casa uma raspagem completa. Havendo atuado assim, esperou pacientemente o resultado. E qual foi esse resultado? Aquele que o coração mais podia desejar. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, e em tudo mostrastes estar furos neste negócio. Compare-se 1 Coríntios 5 com 2 Coríntios 7 versos 6 a 11. É um agradável exemplo. O cuidado e zelo do apóstolo foram amplamente recompensados, a praga foi retida e a assembleia liberta da influência corruptora do mal moral que não havia sido julgado. Tomemos outro exemplo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2 versos 12 a 16. O sacerdote divino mantém aqui uma atitude judicial em relação à sua casa em Pérgamo. Não podia ficar indiferente à vista de sintomas tão alarmantes, mas graciosa e pacientemente dá tempo a que se arrependam. Se as advertências, as repreensões e a disciplina não produzirem efeito, então, o juízo deverá seguir o seu curso. Estas coisas estão repletas de ensino prático no que respeita à doutrina da Assembleia. As 7 igrejas da Ásia oferecem-nos diversas e admiráveis ilustrações da casa submetida a juízo sacerdotal. Deveríamos estudá-las cuidadosamente com oração, pois são de imenso valor. Não devemos olhar para as nossas conveniências, quando algo de natureza suspeita surge na Assembleia. Podemos ser tentados a desculparmos-nos, dizendo, e isto não me diz respeito, porém é dever de todos os que amam ao Senhor da casa cuidar com zelo da pureza dessa casa, e se hesitarmos ante o cumprimento deste dever não será para nossa honra nem proveito no dia do Senhor. Não prosseguiremos com este assunto, mas, antes de encerrar esta parte, desejamos declarar que cremos firmemente que todo este assunto da lepra tem lições de grande alcance, não só em relação à casa de Israel, mas também aplicáveis à Igreja professa.